Ok, bom pessoal, prazer, meu nome é Marcos, eu sou o fundador da Ludic, tá? Essa apresentação, ela vai ser um pouco menos técnica, tá? Do que as anteriores, mesmo porque a gente já está no horário um pouco mais cansado. E eu vou falar um pouco com vocês sobre sonorização invisível, um pouco do histórico, de como isso aconteceu e para onde a gente está indo também, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, nossa empresa começou por acaso, tá? A gente estava trabalhando no projeto de sonorização de um hospital, tá? Lá por 2002. E o meu pai, ele era a pessoa responsável pela contratação de todos os serviços, né? De todos as instalações. Tínhamos som ambiente já no hospital, só que o doutor, né, o médico principal do hospital, ele queria que colocasse música dentro das salas de cirurgia, né? E na época nós não tínhamos esses produtos que temos hoje em dia, como alto-falantes inteligentes, Bluetooth, nem o Bluetooth existia ainda nessa época, tá? Então, a gente foi atrás do que tinha de tecnologia e foi aí que surgiu o nosso primeiro produto, tá? Que, desculpa, gente, que é o Oculto, tá? E aí o Oculto ele veio para solucionar alguns problemas, né? Um dos grandes problemas que nós tínhamos nas salas de cirurgia era a asepticidade, ou seja, você não podia colocar uma caixa como essa aqui no ambiente por causa dos micro-organismos, né? Então a sala tem que ser 100% asséptica para você ter qualquer tipo de equipamento aparente, tá? Aí vimos alguns outros problemas das caixas de som tradicionais, mais conhecidas como arandelas, né? Que são utilizadas para som ambiente, que principalmente que elas interferem visualmente no design de ambiente, design dos ambientes, e não tem muito o que fazer. A caixa ela pode ser a mais tecnológica, bonita, que ela fica aparente, ela enferruja depois de um tempo, e não tem muito o que ser feito. Então esse também era um problema que a gente estava encontrando na época, né? E também a parte de paginação, que era um grande problema. Você precisa colocar, como elas têm a dispersão cônica, você precisa fazer uma paginação que às vezes visualmente fica muito ruim, né? Então eram esses os problemas que nós enfrentávamos na época. Com a vinda do Oculto, a gente conseguiu um impacto visual zero. Então, vocês viram já aqui na casa que nós temos som pela casa inteira e não tem nada aparente, tá? 100% asséptico, porque o produto é instalado por cima do forro, fica protegido pelo forro, então não tem contato nenhum. Ou seja, ele tem contato por cima, mas não como a gente tem. E a dispersão de áudio também é muito mais ampla e o que permite você não necessariamente paginar, que nem você faz com arandelas tradicionais, tá? Então, o que foi criado? Foi criado um alto-falante que, em vez de usar o cone para empurrar o ar, ele utiliza as superfícies, tá? Vou voltar aqui. Opa, desculpa, gente. Então, o que isso permite, tá? 90% dos casos das instalações são em drywall, por causa das construções de hoje em dia, mas a gente é muito flexível. O Oculto ele pode ser instalado em diversas placas de madeira, compensado, MDF, OSB que está muito na moda agora, divisórias de Eucatex, temos também produtos instalados em placa cimentícia, fibra mineral, que é o forro corporativo, né? Dos escritórios. E uma vantagem também que ele pode ser instalado tanto na horizontal como na vertical, tá? Aqui eu ia passar um vídeo que eu vou passar no final, todos os vídeos, tá? Por causa do negócio do computador, que é justamente mostrando a diferença de instalação entre materiais e a flexibilidade, tá? Bom, o Oculto, que é o falante que o nosso o produto principal, né? Falar um pouco de características técnicas dele. Ele é um alto-falante que ele se comporta como qualquer alto-falante full range, então ele responde quase todas as frequências, porém ele tem uma peculiaridade, a gente não pode tocar muitos graves nesse alto-falante, por causa justamente da estrutura do gesso, tá? Então, principalmente quando você tem um gesso com muita coisa, que nem no caso dessa sala, que você tem ar-condicionado, você tem as iluminações, você tem o projetor, splinkер, um monte de coisa, você tem que tomar muito cuidado.
Então a gente recomenda que seja utilizado um crossover na faixa, um high pass na faixa de 120 Hz, tá? Para evitar esse tipo de problemas. O falante ele é super slim, digamos assim. Ele é... Ah, ok, tá ótimo. Vou mostrar aqui, tá? Então o conjunto ele é vendido em par, ok? E nós temos aqui o falante. Então vocês podem ver que ele é bem baixinho, tá? Ele é bem baixinho. Então, se você for instalar ele atrás ou em cima, ele cabe na maioria dos espaços nichos aí, nas instalações que a gente anda fazendo, tá? Já tivemos um produto um pouco maior e por feedback de clientes a gente foi diminuindo um pouco ele, principalmente na altura, tá? Principalmente na altura. Ok, vamos voltar. Ok. O produto ele foi desenvolvido e continua sendo utilizado para som ambiente, tá, pessoal? Então é um produto que, vamos dizer assim, algumas pessoas utilizam em projetos de home theater, mas não é a recomendação principal dele. A recomendação principal dele é o som ambiente, tá? Voltando aqui para a parte de potência, então ele é um produto que a gente recomenda que o amplificador ele tenha 25 watts RMS, tá? A sensibilidade desse falante ela é um pouco menor do que as dos tradicionais. Por quê? Porque ele está empurrando uma placa pesada, em vez de empurrar o ar. Então isso faz com que você exija um amplificador muito bom para o resultado final ficar legal. Então aqui no caso a gente está usando o amplificador da Savage de 6 canais. Milton, quantos watts tem esse amplificador por canal? 40? Da Savage. 40 watts por canal RMS, então é um amplificador super parrudo que empurra bem legal os alto-falantes, tá? Então, não recomendamos usar assim amplificadores classe D muito pequenininhos, de 10 watts, 5 watts com o nosso produto, tá? Bom, dito isso, como nós estamos cortando as frequências, a gente percebia que a maioria das nossas instalações a gente precisava dar uma encorpada no grave, tá? Porque a gente está tirando o grave do nosso alto-falante. E os subwoofers que nós encontrávamos no mercado não agradavam principalmente os arquitetos, tá? Nunca gostaram, nunca tinha espaço, nunca previam os espaços para os subwoofers. E aí foi que nós tivemos a ideia de criar um subwoofer que a gente chama de discreto, tá? Ele não é invisível, mas ele é discreto. Você consegue esconder ele nos ambientes, né? Ele foi especialmente desenvolvido para isso, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de como que você pode instalar o discreto no ambiente. Então, você pode colocar ele na vertical, na horizontal, suspenso com suporte, tá? Se você quiser deixar ele aparente também, ele não incomoda muito, pelo design slim, tá? E ele tem essa flexibilidade na instalação. Então, alguns cases, né, algumas imagens do discreto instalado aqui num banheiro, aqui numa sala decorada e ali numa cozinha. Então, ele fica perfeitamente integrado junto com os alto-falantes invisíveis, tá? Falando um pouco de características técnicas, a principal característica técnica do subwoofer discreto é que ele tem 12,5 centímetros só de largura. Então, você pode colocar em vários ambientes, tá? Ele também tem um pezinho que nós desenvolvemos que chama Support Tower, para dar um acabamento melhor, tá? Nós temos isso ali na cozinha, tá? Que é um acessório para deixar ele um pouco mais elegante aí nos ambientes, ok? E para complementar a nossa linha, nós desenvolvemos em parceria com um fabricante aqui do Brasil, um amplificador, né, que ele atende especificamente os nossos requisitos para o sistema invisível de som, tá? Então ele é um amplificador compacto, que ele pode ser também colocado acima do forro ou escondido. Ele tem a função de auto-on, então quando ele recebe o sinal de som, ele liga. Quando ele não recebe, ele entra em standby. Ele tem uma equalização interna e já o crossover em 120 Hz interno, tá? Então não tem erro. E ele também pode ser usado com automação, tá? Aqui eu vou dar um exemplo de diagrama de instalação do nosso sistema,
tá? Aqui eu utilizei a Alexa como exemplo, mas pode ser qualquer outro. E é exatamente esse sistema que nós temos instalado ali no nosso kit de demonstração, tá? Que depois da apresentação vocês podem dar uma olhada com mais calma, tá? Então, qual que é a ideia? É você ter uma fonte de sinal ligada no amplificador, né? Na entrada, ele tem uma entrada RCA. Você liga um oculto ou 2 ocultos por canal, tá? Porque você pode trabalhar em 4 ohms também. E pela entrada, pela saída, ele tem uma saída que ela pode ser tanto para o subwoofer como para ligar em outro amplificador, que depois eu vou mostrar no último diagrama. Então você aqui tem a ligação, digamos, de fonte, amplificador, oculto e discreto, ok? Aqui é uma segunda opção quando você não tem como passar um cabo RCA no ambiente, tá? Muitas vezes isso acontece, não foi previsto, então você pode, através da entrada high-in do discreto, você pode ligar em paralelo com um dos alto-falantes, ok? Mesmo caso aqui, só que aqui com 4 alto-falantes. E aqui é um exemplo de 2 zonas, tá? Então, por exemplo, se você tem um cliente que tenha uma sala com uma varanda gourmet, não tem infraestrutura para utilizar também um multi-room, então você pode ligar um amplificador ligar um amplificador no outro e os subwoofers você ligaria em cascata com os ocultos, ok? Bom, aqui são alguns cases e isso eu acho muito legal, né, que o pessoal da Flex teve aqui antes, porque inclusive todos os decorados da Even aqui em São Paulo agora estão saindo com o nosso sistema, em conjunto com a Flex em alguns casos, acredito que em todos eles. E o que está acontecendo muito, gente? Ultimamente, nós estamos tendo muito forro de madeira, tá? Uma tendência com os arquitetos. Forro de madeira, forro de madeira, forro de madeira. E nós conseguimos atender, sonorizar o forro de madeira sem impactar visualmente, tá? Outros produtos não conseguem. Então, por mais que existam alguns produtos que vocês já estavam me citando antes, como Stealth Acoustics e outros produtos, eles não conseguem fazer isso, tá? Então, a gente vai lá e resolve o problema deles. Outros cases que são interessantes, tá? A gente acabou indo, pessoal, para uma linha muito, digamos que de luxo, né? Arquitetos e decoradores. Quem nos procura hoje são arquitetos e decoradores, né? Então a gente acaba direcionando muitos integradores para os arquitetos que vêm e entram em contato conosco. Inclusive aqui é um showroom, uma casa de arquitetos e decoradores, né? Então temos aqui um exemplo, né, das lojas da Prada e da Miu Miu aqui em São Paulo. Particularmente a da Miu Miu era muito legal porque a Miu Miu ela refez todas as lojas dela com a estampa da primeira bolsa de 1920. Toda a loja era envelopada com essa estampa. Então imagina, você colocar alto-falante lá era um sacrilégio, né? Então eles acabaram optando por usar o nosso sistema. Também agora no Fasano, onde aqui na foto não dá para ver por causa da resolução, mas o teto também era todo de ripas de madeira, tá? Então a gente sonorizou também. Então são alguns exemplos do que a gente consegue fazer. Aqui temos algumas fotos do discreto instalado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Dá para ver? Então, por exemplo, aqui é um cliente, né, que acabou instalando no tampo de madeira do bar da churrasqueira. Aqui era um cliente também que não tinha espaço para subwoofer, o nosso coube direitinho embaixo do rack dele. Uma loja, tá, que também não tinha espaço. E aqui um outro case do ladinho de um sofá para som ambiente. Sim. Você tem um teto ripado. Uhum. Como é que ele vai fazer a ressonância? Não era vazado. Então era uma ripa e por cima tinha a madeira. Desculpa, ficou confuso mesmo. Mas e era acabamento, mas era acabamento da parede de tudo. E todos os fasanos são assim. Quer dizer, tem esse detalhe do ripado de madeira. Se você fizer um ripado vazado, você não vai dar. Você precisa da superfície plana, tá? Aí pode ser só no espaço da caixa ou teria que ser no espaço total? Você pode fazer no espaço só da caixa, tá? Mas quanto maior, melhor esse espaço.
Pelo menos uns 60 por 60 para você ter, né? Eu vou mostrar aqui eu vou mostrar aqui no demo, tá? Tá? Voltar aqui, aqui já foi. Então, retomando, pessoal, aqui já é uma parte um pouco comercial. Sempre tentem vender o nosso sistema pro arquiteto. O arquiteto é o formador de opinião, ele que decide, ele que influencia o cliente, tá? Então aqui nós temos o Roberto Migotto, que é um super arquiteto, tá? Que a partir do momento que ele conheceu isso, o integrador tá vendendo todo mês agora, porque ele coloca em tudo. Você vê os projetos dele, não tem nada no forro. Assim, é mínimo o que tem no forro. Assim, ali tem 4 spots de iluminação, mas tem projetos dele que não tem nada, né? Então você mostra isso aqui, por mais que seja uma tecnologia incrível, o arquiteto, para ele, não interessa tanto. O que ele gosta é do visual. Então, é isso que eu sempre digo para todo mundo que vem falar comigo. Ah, Marcos, mas o SPL, mas eu não sei o que. Cara, fala com o arquiteto, ele nem sabe o que é SPL. Tá? Ele não tá muito interessado nisso, ele está interessado na solução. Tá? Falando um pouco mais de tendência, né, de arquitetos, a gente está vendo que ultimamente as tecnologias invisíveis estão invadindo as casas, os escritórios e tudo, né? Então, cada vez mais você tem produtos de tecnologia que não parecem produtos de tecnologia. Então, você tem aqui um exemplo, né, da The Frame, da Samsung, que parece um quadro. Inclusive, quando você não está assistindo, ela vira um quadro. Temos as Mirror TVs, né, do pessoal aí, Dual Screen, etc., que está indo muito bem. Aqui nós temos uma multinacional gigantesca, a Bang Olufsen, que também criou um conceito parecido com o nosso, né? Então ele tem uma obra de arte com som, então é muito legal. A Piero, né, que tem esse espelho inteligente, essa questão de espelho. Então, assim, a tecnologia está se camuflando cada vez mais. Então, é uma hora legal da gente abordar esses profissionais, tá? Porque está muito em alta. Eu queria mostrar uns vídeos, pessoal, que é o de instalação do produto, tá? Então, eu vou por ordem. Olá, pessoal. Então, aqui é um cliente. No espaço Arquitrobon, Arquitetura e Design, um espaço onde a Flexolve realizou automação completa desse ambiente, sonorização e iluminação. Vamos acompanhar a nossa visita? Aqui no hall de entrada, nós já temos a sonorização em caixas ocultas do teto. E aqui, a apresentação da nossa É o integrador, tá, pessoal? Sidney Reis, diretor técnico e comercial. E aqui nós temos um painel da Control 4. Então, nós temos o hall de entrada, play pause, o cinema, porque nós temos nosso home theater, então já temos um vídeo aqui gravado no nosso Instagram, dá uma conferida. E a cena bye-bye, ok? Então, esse é o painel de cenas da Control 4. Agora que é a parte legal. Nosso ambiente. Essa é a sala de estar. Também com sonorização. Porém, um detalhe muito bacana dessa sala de estar é que a nossa sonorização está na marcenaria. Ela não está na certa do teto. Ali não tinha gesso, tá, pessoal? Era uma laje. Onde está pintado com plantas era uma laje. Não tinha como sonorizar. Então, foi feita na marcenaria. Tem várias opções de caixa oculta. Uma delas foi uma proposta que nessa sala está na marcenaria. Opa. Aqui um outro ambiente, tá, pessoal? Um decorado da Iven, que também está sonorizado tanto no drywall, como também na marcenaria aqui, tá? Forro de madeira, né, daquela foto.
Aqui, pessoal, casa-cor. O teto, esse sim era ripado. Esse sim era ripado. Então foi feito na parede, tá? Esse som tá... Oi? Não. É Ribeirão Preto 5 anos atrás. Então aí foi feito na parede, tá? Com subwoofer. Pessoal, vamos lá. Eu ia fazer uma instalação hands-on, mas por causa do tempo, então eu vou passar o vídeo. Mas eu quero que vocês vejam como é simples instalar um oculto, tá? Uma coisa muito fácil. Então, existem diversas formas de você instalar. Você pode recortar, colar e depois colocar de novo. Você cola, depois fecha o gesso. Tem muitas formas de dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. Tem que ir para lá, né? Não é tão difícil como os produtos como Stealth Acoustics, por exemplo, tá? Ele é um produto diferente, ele é mais fácil. Aqui o Marcos, depois ele pode falar com a gente, que é o integrador que fez toda a automação e a sonorização aqui da casa, como ele fez, em 2 dias, tá? Ele não tinha o que fazer, já estava tudo pronto e a gente conseguiu fazer a sonorização, tá? Depois eu vou chamar ele. Então aqui só para vocês entenderem como que é feito. Tá? Tudo isso vem no kit, tá? A cola, o alto-falante. Vou dar uma pausada, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá? Essa peça aqui chama acoplador, tá? Esse é o coração do sistema. Se vocês não passarem cola aqui, passarem só nos pezinhos de apoio, não vai dar certo, tá? Vai virar um liquidificador o seu gesso, entendeu? Então a gente frisa, tá no manual, a gente explica 10 vezes e ainda tem gente que esquece, tá? São, exatamente, tá? Com um tubinho de cola que vem dentro da... Mas, Milton, onde você levou a nossa embalagem? Não, eu quero a embalagem. Ah, tá bom. Tá. Só mostrar aqui então, pessoal. Então, o kit ele vem com 2 falantes, tá? E aí ele vem com esse tubinho de cola Araldite aqui, tá? Um tubinho é suficiente para a colagem de um oculto, ok? Tem gente que fica com medo, ou às vezes que quer usar isso aqui para colar os dois para economizar. Não, gente. Tá aqui, usa um para cada um, tá? Se ficar mais, não tem problema. É melhor sobrar do que faltar, ok? Ela pega em qualquer material. Na maioria deles. De todos que a gente usa, ela pega. Perfeitamente. E por que a gente precisa colar? Muita gente fala, ai, Marcos, eu vou fazer só uma casa-cor, vou colar com dupla face. Não dá certo. Tá, gente? Não dá certo. Quando é tecido, ok, vai pegar a hora mas se for... Mas o forro acústico, o de fibra mineral, pega. Tranquilamente, tá? A parte de trás dele é porosa, tá? E você consegue colar, ok? Você consegue colar o oculto com outras colas? Consegue, tá? É que assim, comercialmente, a gente disponibiliza aqui a Araldite para vocês, ok? E é isso, gente. Depois das preocupações como qualquer outro alto-falante, tá? De impedância, de potência, não tem problema nenhum. Colou, esperou, a gente recomenda que deixe pelo menos 1 hora, tá? Ela diz 10 minutos, mas espera pelo menos 1 hora até curar legal, tal. Se puder esperar um dia, melhor, tá? E depois vocês fazem os testes, ok? Inclusive, você que estava com essa dúvida,
Esse aqui é um forro comercial. Pronto. Desculpa, Sim. a parte de dimensionamento da quantidade de alto-falantes, ela vai diferir dos outros modelos atuais, devido à propagação dela ser diferente? Tá. Essa é uma pergunta ótima, né? Peraí, só um minuto. Que todo mundo faz, tá? Ele tem uma dispersão mais ampla. A gente, quando fez as medições dele, o ideal era que ele fosse instalado a cada 16 metros quadrados, é bastante, tá? Mas hoje em dia a gente recomenda que você, na verdade, hoje em dia, aqui nós temos um caso, né? Não tinha nem onde instalar. A gente colocou 1, 2, 3, 4, ficou ótimo. Entendeu? Mas assim, a recomendação aqui, no mínimo, 16 metros quadrados, você coloque um alto-falante num pé direito de 2,5, né? 2,5. Isso aí. Outra coisa, no forro mineral ali, a gente viu que ele tem uma de acústica, mas a grosso modo ele separa, né, as placas uma da outra, não é uma Ele, placa só. ele pega. Isso vai ter uma perda Tem, considerável, então a gente tem que levar em consideração isso também. sim, mas Lá naquele espaço daquele que foi feito naquele forro, é um espaço um pouco menor que esse daqui. A gente achou até que ia ficar ruim também. Só como 4 caixas, ficou, cara, incrível. ele acaba pegando as placas que estão do lado também. Resumindo, então não vai ter muita diferença de dimensionamento do som. Pode considerar isso também, né? Pode. A diferença é que você não precisa paginar ele exatamente, né? Então, tem casos que o cara conseguiu colocar só um aqui e um outro mais para lá. Ele pega. Isso é uma pergunta interessante também, no sentido de você aproximar muito mais. No caso do placa, Uhum. extensa contínua. Que aí eu vou ter interferência de um no outro. Não, eles não se cancelam. Não se Não se cancela. cancelam. Aqui nós temos dois. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Você tem dois. Dá para ver? No caso do teto, você usa que distância que você recomendaria entre elas, a mínima, não a máxima? A mínima. 2 metros? Né? Não sei te dizer. Você pode fazer assim. Isso aqui funciona como um array. A gente recomenda que você ponha mais ou menos 10 metros. Então você vai colocar um ambiente que nem esse 4K, onde você vai colocar? Usa o teu bom senso. Você não tem um anula o outro. Porque você vai vibrar uma área, certo? Se você colocar muito perto, você vai estar, na verdade, perdendo Você perde, o você tá espaço. perdendo, colocando caixa mais não sabe. Exatamente. Mas a gente teve, por exemplo, um integrador que ele fez um teste, era um púlpito desse aqui, para uma igreja. Ele colocou 8, assim. Ele fez um array de ocultos. E realmente, você estava lá, do outro lado, você ouvia. Aqui. Mas a minha pergunta era fundamentada na questão até de a gente custo-benefício, né? Eu não vou Uhum. colocar uma quantidade enorme de alto-falante se eu não ver necessidade. Claro, Eu preciso óbvio. pensar na questão do alto-falante aqui, porque se eu posso trabalhar só com 4, Exatamente. um resultado interessante. Exatamente. Talvez pode ter uma pequena diferença. Até onde ele alcança? Até onde ele vibra essa placa? Uma parede dele. Então, assim, testado em laboratório, 16 metros quadrados. 16 metros quadrados, ele cobra aquela área. Isso. Faz com aquela área. No centro, Tá, legal. tá? Se ele tá no meio. Alguém colocou alguma coisa aqui? Pode ser. Dá para trabalhar mais alto que isso, 2.000? Até 4. Até 4 metros de altura foi o que a gente testou e ok, mas depois disso já começa a ficar muito distante. Bom, porque a faixa de frequência dele me parece que não é tão ampla, né? Nem para baixo nem para cima. Não. 14.000 ali. 14 mil.
não é recomendado mais de 4 metros. Assim, vocês podem ter uma experiência não tão boa. Entendeu? Assim, nos testes feitos, assim, o limite eram 4 metros. Que foi, Milton? Vou. Só preciso terminar aqui umas coisinhas. Espera aí, rapidinho. Também. Só quero terminar aqui rapidinho, pessoal. Aqui, ó. Aqui, no caso, também não tinha som, não tinha nada, não previu infraestrutura, nada. Tinha uns buracos da iluminação. Poxa. Peraí, gente. Isso aqui é contar. Então a gente acabou aproveitando todos eles. Então isso costuma acontecer bastante, tá? Vamos lá. O que mais? Aqui, ó. Fibra mineral. Então aqui também era na verdade, todo o andar, né, o térreo de um edifício aqui, de um banco, acho que era o Cicobi, e aí você tinha toda a área comum sonorizada com ocultos, e o auditório não. E aí eu falei, por que não? Ele falou, mas dá? Eu falei, dá. Aí, tá aí. Inclusive, é uma das que melhor toca. Porque ela tem um componente acústico. Então, o cara gostou da ideia e falou, não, já vamos pôr no auditório também. Banheiro, pessoal. Muita gente instalando em banheiro. Muita gente. Por causa da umidade e tal, tem esse argumento. E tem cliente que nunca tinha pensado em colocar som no banheiro, acaba colocando. Já integrado com automação e tudo mais. Oi? Claro que não tem a baixa frequência que você vai trabalhar com subwoofer, mas Uhum. você não encontraram nenhum problema com a questão da vibração de teto? Porque isso é uma Sim. recorrente acontece. Sim, O que sim, acontece? sim. Tem muito problema com isso? Olha, com crossover, bem menos, tá? Mas assim, em alguns casos tem. E tem vezes que a gente tem que falar, olha, meu, calça a luminária com EVA, faz o negócio direitinho. Mas assim, ultimamente, Milton, assim, quem tá instalando já tá se preocupando, né? Tem que limpar a placa, tirar os detritos, tirar a sujeira, o pó, antes de colocar. Mas Mas você tem mais problema em placa, né? Não dragão. Dragão, acho que eu tenho mais problema com falta de grave. Entendeu? eu vi no lavabo tocando. Tá com um médio bem legal. Tá. Tá, a proposta Porque assim, que acontece também com lavabos, né? Então, a acústica do banheiro sempre boa. A maioria das vezes é um lugar pequeno, né? Então acaba ficando sempre bom. Então tá sendo muito usado. O pessoal tem a hidromassagem lá com o par de ocultos em cima. Entendeu? Nem precisa de sub. Aqui no caso, ó, madeira. E aí vocês vão ver o discreto instalado também. Isso aqui foi o Marcos que instalou, né, Marcos? Olha ali o discreto. Escondido nas plantas. Tá? aqueles testes, Olá, pessoal. Pronto. aqueles testes já foi de material que porque são áreas molháveis, né? Quais? Aqueles testes que você mostrou já foi para isolar no chão. Sim. Suporte O suporte tower. Material que é Ferro. áreas molháveis. Ferro emborrachado. Tá, tem aqui. Você pode ver ele aqui agora. Tá? Não, é mais para questão de umidade. São áreas que o pessoal fala. Ele é um pé bem parrudo. Ele é bem parrudo mesmo, porque ele tem que também suportar, né, o... É questão de umidade. Não, ele... Só um minuto. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Se tiverem mais dúvidas, vamos continuar falando. Eu queria que vocês vissem aqui, é o único lugar que eu posso mostrar para vocês, porque todos os outros já está instalado, não tem como mostrar. Então aqui nós temos basicamente o sistema que eu mostrei para vocês. Nós temos a Alexa ligada no nosso amplificador, em 2 alto-falantes e ligada com um subwoofer, tá? Logicamente que aqui não vai dar para fazer a demonstração exata, porque a gente está com uma área pequena para fazer a demonstração de som, tá? Mas é o jeito que eu tenho de levar para os lugares,
tá bom?